Bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Lucchesi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Systems, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E se você gostar do vídeo, dá o seu curtir e compartilha com os amigos, mídias sociais e em seus grupos. Traz mais inscritos aqui para o canal. E não deixa de olhar a nossa loja online. Muita coisa bacana você vai achar lá. Agora vamos lá, porque pensar faz bem. Desde o início dos anos 2000, não tem faltado vozes na Força Aérea Norte-Americana, a USAF, de que chegou a hora do A-10 e descansar. E agora parece chegou de vez essa hora de despedida. Afinal, como disse o Oingo Boingo, no one lives forever. Agora, no início de março desse ano, 2023, o chefe do Estado-Maior da USAF, o general Charles Quinton Brown Jr., anunciou que a Força Aérea Norte-Americana vai começar a retirada de serviço dos A-10 esse ano. E o processo deve estar completo até 2029. Segundo o general, o entendimento da USAF é que o jato não é mais capaz de sobreviver em combate num cenário atual contra um adversário dotado de defesas aéreas modernas, como a China, por exemplo. Pode até ser que o que vemos hoje na Ucrânia tenha influenciado essa decisão final. Além disso, segundo o general, a USAF precisa de aeronaves multifuncionais e o A-10 é um avião de missão única. E apesar desse nome, né, que grita por uma piada, né, tipo, cadê o Snoopy? Eu tenho que concordar nisso com o general. Evocando o grandalhão P-47, o Thunderbolt II, é um avião numa categoria única. E para uma missão única, o apoio cerrado, com destaque para o combate anti-blindados. E é por isso, quando é anunciada a sua aposentadoria, que eu acho perfeito a gente render tributo a esse veterano bruto, feio e mal encarado da Guerra Fria, o A-10. Ao contrário de muitos jatos ocidentais da Guerra Fria, criados a partir de estudos de como deve ser a guerra no futuro, ele surgiu pé no chão, a partir das experiências reais da Guerra do Vietnã, sobretudo do emprego dos Skyraider e dos jatos Corsair II, e puxou coisas ainda mais de trás, como a experiência dos próprios soviéticos, com seus IL-2 Sturmovik. Enquanto os caças da série Century e os que vieram depois foram agregando mais e mais eletrônica, sofisticação e complexidade, o A-10 foi no caminho oposto. Uma legítima ovelha negra no arsenal aéreo dos Estados Unidos. Seu requerimento exigia que fosse produzido em grande quantidade, então devia ter custos baixos de produção e de operação. Também não devia ter grande complexidade e nem muita eletrônica de ponta, para que as suas demandas de manutenção e de operação fossem as mais simples possíveis. Devia poder operar da linha de frente, quase ao lado dos blindados, de pistas rústicas ou semi-preparadas, com o mínimo de apoio de terra. E tendo a missão primária, de apoio cerrado, focado na destruição de tanques e blindados inimigos, precisava ser capaz de resistir a muito castigo em combate, ser capaz de sofrer muito e continuar voando. Falando assim, o que me veio na cabeça é que o A-10 foi o mais soviético dos jatos de combate dos Estados Unidos na Guerra Fria. E foi mesmo. O seu projeto remetia muito mais à robustez e simplicidade ligados à escola soviética de engenharia aeronáutica do que à complexidade e sofisticação tecnológica da escola norte-americana. O trem de pouso semi-embutido, por exemplo, quando recolhido, foi uma inspiração direta do usado no Sturmovik. Com ele, mesmo se o abaixamento do trem de pouso não fosse possível devido a avarias de combate, o A-10 conseguia fazer um pouso de emergência mais suave sobre as rodas semi-ocultas,
E a banheira de titânio adotada no A-10 como proteção ao piloto também era de descendência direta soviética, daquela pesada blindagem adotada no seu lendário destruidor de Panzers da Segunda Guerra. A requisição de propostas foi emitida em março de 67 e gerou dois finalistas, o YA-10 da Fairchild e o YA-9 da Northrop. E o avião da Fairchild foi declarado o vencedor em janeiro de 73. Ele se mostrou quase 2 vezes mais eficaz que o rival como destruidor de tanques e cerca de 25% mais barato para se operar. Você talvez já esteja cansado de ouvir que o A-10 é um canhão com um avião que carrega ele. Mas é meio isso mesmo, tá? A arma foi criada em paralelo com o avião e para atender um objetivo muito claro, ser capaz de nocautear mesmo o mais bem protegido dos tanques soviéticos, que na época era o T-64. E a arma que surgiu disso foi o canhão General Electric Gealgal 8/A Avenger, uma arma tão única quanto o próprio A-10. Dúvida? Olha só, apenas o canhão equivale a 16% do peso vazio do A-10. O peso completo da arma toda chega a quase 2 toneladas. Sério, 2 toneladas com toda a munição. A arma tem quase 6 metros da ponta dos canos múltiplos até a parte traseira final de alimentação. E o sistema de munição tem um diâmetro de quase 1 metro. É um troço bestial. Enfim. A sua instalação, inclusive, obrigou o deslocamento do trem de pouso do nariz um pouco para a direita da linha central da aeronave. Com 7 canos, o canhão está colocado de um jeito que o cano que está disparando é que fica na linha central, para um máximo de precisão. Geralmente são carregados 1.150 projéteis, numa cadência de uns 3.900 disparos por minuto. E a força do coice dessa arma, ou tecnicamente a força de recuo, só podia ser tão bestial quanto a arma em si, concorda? Ela chega a 45 kilonewtons e embora o disparo do canhão não comprometa o voo ou a pilotagem do A-10, uma rajada, se o piloto exagerar, pode reduzir a velocidade da aeronave até 8 km por hora. Fala sério. Então, como eu falei, o A-10 foi dotado do absolutamente mínimo necessário de eletrônica, em favor do máximo de robustez e resistência a danos de combate. E ele pode sim tomar muito golpe e continuar voando. Olha essas fotos aí. Mas é uma das lendas do A-10 que ele consegue voar mesmo sem uma asa. Numa situação dessas, caças como os F-16 e F-15 têm casos de terem sobrevivido à perda de quase toda a asa, ou praticamente toda mesmo. O caso mais famoso, eu acho, foi aquele Eagle de Israel. Olha a foto. Isso porque nesses aviões a relação peso-potência é muito alta, sobretudo com pós-combustão. E a sua aerodinâmica faz a própria fuselagem gerar uma certa sustentação, aquele efeito do lifting body, além das próprias asas. Mas esse não é o caso do A-10. Se ele perde uma das asas, ele fica incontrolável, instável demais para se manter em voo. Para operar de pistas rústicas com decolagem e pousos curtos para um jato, o A-10 tem uma configuração aerodinâmica antiquada, com asas retas e cauda dupla. Os motores não têm pós-combustão. E como a missão de pouso cerrado e de caçador de tanques, a velocidade não foi prioridade, mas sim a agilidade no voo a baixíssima altitude. Mesmo limpo, sem cargas externas, o A-10 mal passa dos 700 km por hora. É sério, acredite se puder. O KC-390 é mais rápido que ele. Mas isso nunca foi um problema. As suas prioridades eram outras. Quando visto de frente, por exemplo, os dois turbofans TF-34 parecem enormes e muito visíveis, instalados numa posição elevada, um de cada lado da traseira da fuselagem. Mas em voo, no ataque, as asas retas ocultam quase totalmente os motores para o adversário em terra, que está olhando um pouco por baixo, correto? Tornando difícil disparar contra eles.
O primeiro exemplar de produção voa em 10 de outubro de 75, sendo entregue ao USAF em 5 de novembro do mesmo ano. E em março de 76, a 350ª ala de treinamento se tornou a primeira unidade equipada com o A-10, batizado de Thunderbolt II, em homenagem ao grandalhão P-47 da Segunda Guerra, e que causou tantos estragos aos alemães, inclusive com os nossos heróis do Santa Pua. Mas com um visual muito longe, né, da elegância de caças como os F-16, esse nome oficial honroso foi logo descartado pelas tripulações e o pessoal de terra. E o A-10 ganhou o mais apropriado apelido de Warthog. E as formas reduzidas de Hog ou Hog, que dá tudo na mesma, javali. Aquele porcão selvagem com cara feiosa de pouquíssimos amigos e humor terrível, capaz de meter medo até no leopardo. E esse novo nome até inspirou aquelas pinturas tradicionais. A famosa boca de tubarão ganhou, em alguns A-10, uns dentões da mandíbula inferior protuberantes para fora da boca, típicos dos javalis. E fazendo jus à sua missão tática, os A-10 logo estavam ativos nas unidades da USAF que operavam fora dos Estados Unidos, nos chamados pontos quentes da Guerra Fria, como a Coreia do Sul, na base aérea de Ozan, e claro, na Europa, com base no Reino Unido, de onde se deslocavam a bases avançadas, na então Alemanha Ocidental. Em 87, alguns A-10 foram configurados para operar como controle aéreo avançado, redesignados OA-10, usando foguetes não guiados com ogivas de fósforo branco ou fumaça para marcação de alvo. E também receberam pods de contramedidas eletrônicas, lançadores de iscas tipo Chaff e flares e mísseis a ar de curto alcance para autodefesa. Um pacote de proteção que acabou sendo adotado em todos os A-10. Bom, e aqui deixa eu esclarecer outra coisa. Mesmo com toda a sua agilidade e voo baixo, o A-10 nunca, de jeito algum, foi um jato capaz de enfrentar um caça em combate aéreo. Se você duvida, vamos às palavras de um piloto veterano e instrutor de A-10, o Liam Taylor. Abre aspas. O A-10 Thunderbolt II não é uma plataforma ar-ar. Quando colocado contra uma plataforma ar-ar dedicada, um caça, em um combate pra valer, tipo, estou aqui para te matar, ele vai perder, sem dúvida, completamente. Fecha aspas. Esclarecido? Seguindo, além do absurdo canhão Avenger, o armamento padrão do A-10 incluía uma pesada carga bélica levada em 11 pontos externos, 4 sob as asas e 3 sob a fuselagem. E entre os principais armas ar-superfície estavam o míssil Maverick e bombas de queda livre ou guiadas a laser, como as Paveway. Felizmente para todos nós, nunca aconteceu a tal tempestade vermelha na Europa, que provavelmente acabaria desencadeando uma guerra nuclear. Mas o A-10, enfim, teve a chance de se provar em combate real. Em 91, contra o Iraque de Saddam Hussein, que tinha invadido o Kuwait. O seu batismo de fogo foi a Operação Tempestade no Deserto. Após uma campanha aérea inicial para a destruição dos centros de comando, controle e comunicações iraquianos, veio o ataque às forças terrestres de Hussein e o apoio aéreo à ofensiva terrestre da coalizão liderada pelos Estados Unidos, que teve início em 23 de fevereiro. E aí os Hogs confirmaram tudo o que se esperava deles. Segundo as estatísticas oficiais da USAF, os A-10 destruíram mais de 900 tanques e uns 2.000 veículos militares e 1.200 peças de artilharia, além de ainda responderem pelo abate de 2 helicópteros inimigos, ambos com fogo do canhão Avenger. Na boa, deve ter desintegrado os helicópteros no ar, né? Imagina. No fim, apenas 4 Hogs tinham sido derrubados, todos vítimas de mísseis antiaéreos. E outros 3 retornaram às suas bases com tanto dano que foram dados como perdas totais. Ou seja, as perdas totais de 7 a 10 na campanha toda. Isso em mais de 8.000 missões de combate,
com um índice de disponibilidade quase inacreditável de 95,7%. E daí em diante os ROGs passaram a estar onde quer que os Estados Unidos envolvessem as suas forças militares em larga escala. Por exemplo, quando houve a intervenção da OTAN na Guerra Civil na antiga Iugoslávia, os briguentos A-10 participaram, inclusive da missão de resgate ao piloto do jato stealth F-117 abatido pelos sérvios em 27 de março de 99. Pois é, né? O javali brutão foi salvar o piloto do jato invisível. E por aí foi. Em março de 2002 passaram a atuar no Afeganistão e no ano seguinte de novo no Iraque. E foi nesse país, em meio à guerra civil que se instaurou após a queda de Saddam Hussein, que estreou em combate em 2007 o ROG de segunda geração, vamos dizer assim, o A-10C. Ele recebeu sistemas modernizados num pacote de upgrade, incluindo um novo computador de voo, cockpit digital com mostradores coloridos digitais, moving map e sistema integrado digital de gerenciamento de armas. Mais tarde foram acrescentados ainda outras melhorias, como um novo sistema de data link, compatibilização com novas armas de precisão e incremento da capacidade de operar de dia ou noite com qualquer tempo, com os pods avançados Lightning e Sniper, além dos pilotos poderem usar óculos de visão noturna, tá? Entre outras melhorias. Mas agora chegou, enfim, a hora desses javalis briguentos irem descansar. E você conheceu a sua história aqui no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação, a sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo!